Boa noite, Maiara. A gente está iniciando agora, tá? Deixa eu chegar mais gente que a gente começa a conversar com vocês. Boa noite, cunhada. Boa noite, Ozelita. Boa noite, Rock. Pessoal, ser comunicado da live, eu já inicio o bate-papo, ok? Atiane Diniz. A gente já vai começar. Só um pouquinho mais. São 5 minutos. Eu vou começar a deixar os recadinhos aqui, porque a nossa live ela fica gravada durante 24 horas no Stories da Feira do Empreendedor e após isso no nosso canal da Inspiração Coruja no YouTube. Boa noite, Heloísa. Nós vimos uma sequência de lives desde janeiro, tivemos uma pausa durante o período do Carnaval e retornamos a semana passada. Na verdade, retornamos sábado. A nossa primeira live de retorno, a gente falou sobre o corpo. Nossas lives, elas são nessa página, Feira do Empreendedor Digital, elas são voltadas para a gestão de negócios e também sobre o tripé de evolução do homem. Obrigado, Adriana. Como evolução do homem, como indivíduo e como trabalhador. E aí a gente fala desse tripé, corpo, mente e espírito. Porém, a gente viu necessidade também de incluir um quarto pilar, que são as emoções. Então a gente deve trabalhar em paralelo a temas voltados como finanças, liderança, gestão estratégica, planejamento e tal, com
também a formação do indivíduo enquanto líder, enquanto colega de trabalho, enquanto trabalhador, o que o trabalho significa. Então, esses assuntos eles têm sido temas aqui nos nossos bate-papos. Hoje nós vamos falar sobre o coronavírus e o meu bolso. Nós tínhamos feito uma enquete, acho que no início de fevereiro, a respeito de quais temas seriam tão interessantes para a gente discutir. Então, os temas voltados para financeiro, questão de mercado, eles são muito solicitados. Na nossa sequência de lives desse mês, a de sábado foi o corpo enquanto evolução do homem. Hoje a gente vai tratar de coronavírus e meu bolso. No dia 9, na segunda-feira, nós temos empreendedorismo e longevidade. Teremos na sequência liderança 4.0. Haverá também outra sobre a importância de se registrar as ações da empresa, né? Nós temos procedimentos, temos contratos, enfim, colega advogado. Teremos também uma live sobre a importância da alimentação nessa construção do corpo, do homem. Teremos uma outra sobre empreendedorismo feminino, será a última, dia 28. Eu acho que eu falei todas. Todas estão divulgadas na nossa página Feira do Empreendedor Digital, lá com as publicações, as mídias, enfim. Lembrando mais uma vez que ao término da live a gente deixa por 24 horas na página, lá no Stories do Feira do Empreendedor Digital, e na sequência a gente salva e publica no nosso canal Inspiração Coruja na que você fazer os nossos recados. Nós temos três perfis no Instagram, onde a gente faz publicações. É a minha página pessoal, luizeduardo.74, e a Inspiração Coruja. Eu gostaria muito que vocês participassem, acompanhassem, curtissem, comentassem, sugerissem. Isso vale muito a pena para a gente poder serve como norteador para as ações que a gente tem empregado em benefício do empreendedorismo, principalmente aqui na região. Nosso foco são micro e pequenas empresas, mas a gestão é muita gente. E a gente não fala somente do empreendedor, aquele que vai, monta um negócio e vai para o comércio e tal. A gente fala do empreendedorismo como atitude, né? Porque ser um empreendedor o empreendedorismo é uma atitude, é usar a criatividade para desenvolver um trabalho, né? Normalmente a gente diz assim, uma atividade trabalhosa. Às vezes a gente tem alguma coisa que é muito burocratizada e você tem uma visão criativa que vai minimizar aquele tempo e aquele percurso e vai dar o mesmo tipo de garantia de segurança. Isso é uma visão empreendedora, uma visão macro, entender como é que todo o funcionamento de uma organização, de uma empresa e tal. Boa noite, Anselmo. Estamos citando e conversando com o público a respeito do empreendedorismo como uma ferramenta, como uma atitude, como uma ferramenta de evolução do homem como profissional, como trabalhador. Independente se ele vai para o comércio ou se ele vai para a corporação, enfim. A gente teve um evento, agora em fevereiro, dia 14, boa noite, Herediano, que a gente fez uma oficina sobre planejamento estratégico com o Felipe Getúlio e a Isabel Cristina, eles foram os facilitadores e foi excelente. A princípio, a gente não está se preocupando muito em fazer eventos de grande escala. A gente está se preocupando em fazer eventos de qualidade. E sabendo o que está sendo dito, né? Pesquisa e tal. Felipe agora está indo fazer uma palestra em São Paulo. A Isabel já tem contrato de consultoria aqui na região.
E isso é muito bom porque são pessoas aqui da cidade e estão evoluindo, buscando seu espaço. E a gente tem que ajudar os empreendedores dentro do âmbito digital, que é principalmente o Instagram, que é uma excelente plataforma para divulgar produtos, serviços e tal. E quando a gente idealizou e implementou a Feira do Empreendedor Digital, foi para dar visibilidade a exatamente a esses empreendedores. Empreendedor, para mim, é isso que eu acabei de falar. É uma atitude, é o cara que usa da criatividade para desenvolver ou resolver atividades trabalhosas dentro de uma facilidade e tal. A gente tem visto muito em voga, muito sendo muito dito e falado sobre esse termo de forma pejorativa. Eu não concordo, não aceito. Sempre que eu vejo algum comentário nesse sentido, eu bato de frente, porque a gente não pode estar rotulando e minimizando, né, ah, essas iniciativas. É, e ao mesmo tempo é banal e começa a disseminar coisas não tão legais. Então a gente não pode aceitar. Sempre que a gente se vê numa condição inferiorizada, a gente tem que reagir sim, porque o que a gente está fazendo não é só gratificante, como é importante e muito necessário. Tão necessário que quando a gente viabilizou a feira, o sucesso da feira foi uma coisa extraordinária. A Feira do Empreendedor teve, só de visualização na internet, mais de 1 milhão de visualizações. Ou seja, a gente teve uma repercussão para 2 dias de evento. Foram, ao todo, 48 expositores. 18 não divulgou, mas todos os casos houve uma evolução. Todos os expositores alegaram nas reuniões seguintes que houve uma evolução da sua visibilidade, do seu negócio, em volume de vendas e tal. Nós mesmos temos uma lojinha virtual que teve uma repercussão muito boa. A gente ficou bem satisfeito. O investimento foi muito pequeno, porque a ideia da feira é um evento de baixo custo, então não tinha como você não recuperar, né? Para esse ano a gente vai fazer uma nova edição. Está só se discutindo aí se a gente vai fazer no primeiro ou segundo semestre, provavelmente no início do segundo semestre, porque eu acho que é um tempo hábil para as pessoas se prepararem e participarem de forma mais efetiva. Nós fizemos o evento todo pelo Instagram, fizemos os contatos, assumimos as parcerias, fechamos as parcerias, fizemos toda a divulgação do evento, tudo foi pelo Instagram. E a repercussão foi extraordinária. Né? A primeira vez que o evento foi executado aqui na cidade e a gente não tinha a dimensão. Na dúvida, a adesão foi muito boa, mas para ser a primeira vez foi excelente. Só que a gente sabe que tem mais espaço e tem mais empreendedores nessa linha de trabalho dentro da cidade e dentro do Instagram. Boa noite, Neto. Boa noite, Plaf Flores. Bem, eu estou aguardando o convidado dessa noite, que ele já falou comigo há pouco, o Rock Paulo. A gente vai falar hoje sobre coronavírus, quanto que não é uma pandemia, mas já é uma epidemia ou uma doença que está se alastrando, já está em todos os continentes do mundo, vários países e tal. E quanto que isso interfere dentro
da economia e, consequentemente, dentro do bolso de cada um de nós. O Rock Power ele tem um artigo, ou ele tem um blog chamado Entrando em Ação, e lá ele publica artigos e tal. Hoje ele falou sobre isso. Ontem foi publicado, na verdade. Oi, Rock. Chegando por aí. Pode mandar o convite que a gente abre a tela, tá? E aí a gente faz a apresentação melhor sobre você. Então, como eu estava dizendo, a live de hoje, todas as lives elas estão sendo salvas, ficam na página digital e na sequência a gente publica ela no nosso canal Inspiração Coruja, lá no YouTube. Rock, você está com algum problema de conexão? Convite, esperar o Instagram processar. Fala, meu camarada. Olá, olá, olá. Boa Olá, noite a olá. todos. Boa noite, Vanessa. Rock, estava aqui tentando ganhar tempo. Eu estava acompanhando. Tá? Eu pensei que você não estava, não. Tá? Não, eu estava acompanhando. Porque vai passando o nome, vai subindo aí, eu não vou vendo. Eu estava acompanhando. Quando você falou que estava aguardando, eu dei um oi. Aham. Então, vamos lá? Vamos se apresentar? Eu já falei, Vamos né, lá. que a live vai ser salva, vai ser publicada lá na feira no canal do YouTube. Mas vamos lá, se apresente aí pra gente. Vamos lá mais uma vez, né? Prazer estar com vocês aqui novamente. Esse grupo fantástico, eu acompanho o grupo também pelo Instagram e nas redes sociais também, tanto do Inspiração como da feira. Eu sou Roque Paulo WhatsApp, Santos. né? Ah, E no WhatsApp, né? e no WhatsApp. Eu sou Roque Paulo Santos, assessor de investimentos, mais de 10 anos no mercado financeiro. Sou palestrante, escrevo no blog também. Antes o blog chamava, já tem mais de 10 anos também que eu escrevo. O blog era o Cadê o Dinheiro? E no ano passado nós demos uma repaginada. Ele mudou de nome, agora é Entrando em Ação, já desde acho que setembro, outubro do ano passado, que o blog é o Entrando em Ação. Temos um podcast também, que todas as quartas-feiras eu tenho inclusive divulgado no grupo do WhatsApp, né? Então, todas Aham. as quartas-feiras sai o podcast, que vocês podem Deixa eu acompanhar tanto só no próprio explicar e-mail. isso aí. Para quem não sabe, nós da Inspiração Coruja temos um grupo no WhatsApp, hoje tem 68 participantes, e a gente faz divulgação também de artigos e material para gestão de negócios. O Rock é um dos participantes. A maioria das pessoas que estão aparecendo aqui, elas são do grupo, né? A live é uma forma da gente interagir mais precisamente, botando a cara, falando, espontâneo. A gente está aqui dentro de um bate-papo informal e, ao mesmo tempo, falando de um assunto atual, né, bem pertinente para o interesse daquele grupo, principalmente, né? E aí, Exato. a nossa página hoje da feira está com 860 e poucas pessoas. É um público, Rock, que eu gosto de mencionar ele porque ele é totalmente orgânico. Você não Uhum. faz nenhum tipo de impulsionamento. Os eventos que vão acontecendo, né? Um curso, um treinamento, uma live e tal, isso agrega outras pessoas a buscarem interesse. E eu ando olhando ali nos informes, e o público que chega tanto para Feira do Empreendedor Digital, como para Inspiração Coruja, é um público que chega e não vai embora, entendeu? Uhum. Isso é É ótimo. muito bom, é muito bom porque, além de ser orgânico, tá fiel porque deve estar gostando do que está vendo, né? Consistente, né? É, Exato. Consistente. Então, é mais terminando bacana. a falar, né? Então, às quartas-feiras, eu divulgo nas plataformas de streaming, basicamente Spotify, o Deezer, e também no próprio site está disponível o podcast, sempre com um tema interessante na área de investimentos e finanças pessoais. Excepcionalmente, essa semana a gente falou um pouco de economia global, porque a gente não poderia fugir
do tema do coronavírus. A gente passou o carnaval meio não, completamente desligado de tudo, e foi o período que, como a gente fala no mercado, no jargão, o couro comeu lá fora, né? Uhum. Foi quando os casos se acentuaram mais e os mercados financeiros foram mais atingidos. Então, quando nós abrimos o mercado na quarta-feira de cinzas, o mercado financeiro ele retorna por volta das 13 horas, na quarta-feira de cinzas. Quando ele abriu, já foi realmente com um derrame gigantesco da Bolsa de Valores, porque, na verdade, fazendo uma correção com as quedas que aconteceram nos pregões de lá. Então, se a gente tivesse aberto, se não fosse durante o carnaval, teríamos quedas gradativas. Mas o fato de estarmos com o mercado fechado na segunda e na terça-feira, essa queda acumulada, quando foi feito esse ajuste, assustou muita gente. Tá? Então, essa semana, excepcionalmente, Deixa eu fazer falamos uma sobre a pergunta. economia mundial. Então no seu, baseado nisso, eu poderia dizer que o que aconteceu com fevereiro, que foi um mês inferior a janeiro, poderia ser dito que o carnaval foi um inconveniente? Não, não, não. Não foi isso. Eu disse que esse movimento de queda, pena que eu não consigo compartilhar a tela do computador. O movimento de queda no retorno do carnaval, que foi na quarta-feira, no único dia nós tivemos uma queda de 7% da Bolsa. Tudo bem que hoje a queda chegou a ser bem perto disso. Estou com o computador aqui do lado com alguns dados. O que eu disse foi que, como nós tivemos 2 dias sem pregão, e esses 2 dias foram os dias onde as quedas se acentuaram lá fora, a nossa queda meio que ficou acumulada, né? 2 dias e meio. Quando o nosso mercado abriu, ele fez um ajuste com o mercado externo de uma vez só, num dia só. Então, foi uma queda muito grande. Se a gente tivesse mercado aberto na segunda, na terça e na quarta-feira, no horário normal, teríamos queda também, mas seria uma queda mais gradativa. Então, a queda da quarta-feira de cinzas assustou também muito mais por isso. Quanto deu? Hoje, hoje foi um dia forte, também esperado, né? Hoje caiu e fechou com 4,65 de queda. Esperado por quê? Voltando, não entendi. Esperado por quê? Vamos lá então. Assim, já então entrando um pouco no tema Quer aí, voltar? Quer falando de voltar a bolsa. falar do coronavírus? Então fala. Vamos lá, vamos dar essa contextualizada. Só terminando então a questão, a parte da apresentação. Então, assessor de investimentos, palestrante, formado em administração de empresas, física, pós-graduação em MBA em marketing, atuo no mercado financeiro há 10 anos e já tivemos a oportunidade de estar aqui falando para a turma no final do mês de janeiro, um pouco sobre finanças pessoais, se eu não estou enganado, e recebi o convite mais uma vez para participar da live, fazer o meu jabá. Rapaz, No do dia... jeito que estão pedindo você, eu acho que vai precisar vir todo mês, viu? Isso é bom. No dia 24 agora de março, eu vou dar uma palestra para uma sociedade médica. Será um evento lá no local, será fechado apenas para os associados dessa sociedade médica. A gente deve ter ali em torno de 60, 70 médicos convidados, mas o evento vai ser transmitido via YouTube para o Brasil todo, para todas as sociedades. Então, como está no YouTube, vai estar aberto. Eu vou depois ver o link e deixar aqui. Quem quiser acompanhar pelo YouTube a palestra, vai ser legal, porque vai estar para o Brasil todo. Na verdade, pelo YouTube para o mundo todo, como você fala, né? No YouTube para o mundo todo. Mas vamos então. Coronavírus. Em termos científicos e médicos, não tem muito o que dizer. Eu também não sou médico nem cientista. Vou falar somente um pouquinho para contextualizar. A gente não tem, do que a gente já sabe, sabemos que não é um vírus tão letal, não é um vetor de contaminação dos mais fortes que já vimos no mundo. Mas o maior problema que ele vem causando, primeiro assim, lógico, nesse primeiro momento, por ser desconhecido e pelas circunstâncias em que as coisas aconteceram, lógico que causa pavor. Ainda mais nesse momento onde fake news e notícias falsas circulam
parecendo rastilho de pólvora, assustou muita gente. Mas é importante a gente entender que existe um ciclo desse vírus e que as coisas devem se acalmar. Tivemos já epidemias muito mais graves e fortes do que essa. Inclusive, acabei de ver agora na internet aqui que a última paciente infectada do Ebola acabou de receber alta, né? Queria mandar um abraço para o meu amigo Jorge Biratã, que acabou de entrar na live, convidado e acompanha. Tem um programa semanal de rádio em Alagoinhas, aqui na Bahia, de muito sucesso. Acabou de entrar na live. Obrigado, Jorge. Um abraço, meu amigo. Boa noite, Jorge Biratã. Então, por que no mercado financeiro está causando esse pavor tão grande? O epicentro da crise é na China. A China ela tem uma posição estratégica na economia mundial hoje. Assim, 16% do PIB mundial. O PIB é tudo que se produz na economia, ou seja, um sexto da produção, toda a movimentação da economia no mundo está na China. Além disso, a indústria da China parou. E quando a indústria da China para, o que é que a gente tem? Toda a cadeia de suprimentos do mundo inteiro começou a ser desabastecida. A gente tem indústria... Nos dois vieses, né? Tanto para produzir... Chegando para lá, através com commodities, né? Matéria-prima para que eles produzam, e como na entrega que eles fazem. As indústrias dele começaram a parar, porque ninguém queria levar mais nada lá, e a indústria também parou de fornecer, porque eles pararam de vender porque a indústria parou de produzir. Isso já afeta a indústria mundial. Fala de indústria, e aí é uma coisa importante, aí é o viés de bolsa de valores que você pergunta. Muita gente fala assim, mas bolsa não é tão importante. Bolsa é muito importante. É um termômetro excelente para a gente fazer determinadas medições. Porque o que é negociado na bolsa de valores? O que é negociado na bolsa de valores são as ações das empresas. As empresas onde estão os trabalhadores, as empresas onde é produzido todos os produtos que nós consumimos, os serviços que nós consumimos. Então, se a gente tem uma situação como essa, onde as indústrias, as empresas estão tendo o seu processo produtivo desacelerado, vamos elencar a cadeia do que acontece. Se ela para de produzir, ela não tem o que vender. Se ela não vende, ela não lucra. Se ela não dá um bom resultado, isso poderia chegar num limite extremo de provocar desemprego e crise econômico-financeira para todas as pessoas. Então, numa sequência de fatos, isso é o que poderia acontecer. Por isso que bolsa é importante a gente olhar para a bolsa nesse momento. É um termômetro que está antecipando algo que a gente não consegue enxergar agora, mas que nós poderemos ver esse cenário se acentuando lá na frente. Então, com um cenário de indústrias parando, os indicadores econômico-financeiros dessas empresas, resultados, números, eles já fazem uma projeção de que tudo isso vai diminuir. Se vai diminuir, se eu sei que a empresa que eu sou sócio, quando a gente compra uma ação, a gente se torna sócio da empresa. Se eu sei que a empresa que eu me tornei sócio, ela vai lucrar pouco, ou até mesmo ter um prejuízo, e eu tenho a possibilidade de deixar de ser sócio dela agora, por que eu vou ficar nela? Então eu saio. O que provoca as oscilações nas cotações das ações na Bolsa de Valores é justamente o processo de oferta e procura. Se você tem muita gente vendendo guarda-chuva num dia de sol, ou num dia de chuva, desculpe, num dia de chuva, o que vai acontecer com o preço do guarda-chuva? Muita gente procurando o guarda-chuva para comprar, os preços sobem. Então, muita gente quer comprar alguma coisa, o preço sobe. Então, muita gente querendo vender alguma coisa, o preço desce. Então, se as pessoas, se os investidores estavam vendendo, se desfazendo das suas ações em massa, automaticamente a gente observou que essas ações iriam cair. E aí, diga. Já que está falando em bolsa, o Brasil está com 1 milhão de novos investidores, correto? Isso. 1 milhão de Esse CPF. 1 milhão, eu vi uma... Conta alguma coisa já. E a insegurança desse pessoal faz com que eles vendam barato, tenham prejuízo? Como é que
funciona. Porque a gente entende que essa primeira crise seria o primeiro é, consolidador para que eles entendam que não pode estar vendendo e comprando com tanta rapidez assim, né? Tem que estar dentro de uma esfera Excelente pergunta. de Ótimo, muito bom. espera, Vamos né? lá. Ótimo. Bom, deveríamos observar uma redução no número de investidores, sim. Tá? Mas o mercado é cíclico. Se você olha para trás, você vai ver que bolsa sobe, bolsa desce, bolsa sobe, bolsa desce. Nós estávamos num momento de muita euforia, viemos rompendo topos históricos na sequência e muita gente veio meio que no oba-oba, não, eu tenho que entrar no mercado de ações de qualquer jeito. Não que eu desaconselhei clientes a entrar, mas eu disse, olha, vai devagar, porque a coisa não é só subir. O mercado pode cair, a gente não sabe o que vai acontecer ali na frente. Curiosamente, eu tinha, na semana anterior ao carnaval, eu tinha feito uma postagem, eu não sei se você chegou a ver, no Instagram do blog do Entrando em Ação, eu botei lá o gráfico da crise de 2008, eu nem imaginava que a crise do coronavírus chegaria a acontecer, o que aconteceu foi uma semana antes, na terça-feira anterior à terça-feira do carnaval, fez 15 dias agora. Botei o gráfico da, da queda de 2008 e disse, olha, isso aqui é o gráfico da queda de 2008. Quando houve a crise de 2008, a crise do subprime, nós tínhamos acabado de romper o topo histórico da Bolsa Bovespa na ocasião, que era 70 e poucos mil pontos, 71, 72, alguma coisa assim. E um fato que aconteceu lá fora, no momento que a nossa economia a gente estava tendo uma euforia muito grande, como a desse momento, por um fato que ocorreu lá fora, a Bolsa despencou. Ninguém estava esperando que isso fosse acontecer, porque tínhamos novamente naquele momento um número muito grande de investidores, uma expectativa de crescimento grande, bolsa fazendo campanha, lembro que na época até com o Pelé, você quer ser sócio, enfim. E a bolsa despencou e houve um recuo. Para você ter ideia, tinha-se uma expectativa de em 2 anos chegar a 5 milhões de CPF, eram na época em torno de 500 mil e recuou para 300. Ou seja, 40% foi a redução. Mas a bolsa se recuperou, porque, como eu disse, é cíclico, ela está muito atrelado ao desempenho das empresas. Então, o que é que a gente via nesse momento para que a bolsa estivesse com esse crescimento, esses números na sequência aí tão positivos? A gente observa e a gente tinha conversado até pessoalmente, se eu não me engano, Luiz, por telefone, e falávamos sobre isso. Que o cenário econômico para frente, a confiança do mercado para os próximos anos, ela é crescente, ela permanece. O coronavírus não acabou com isso, né? Mas, lógico que é necessário um recuo nesse momento, né? Os investidores eles ficam meio assustados e querem... Quando há um evento desse, ações de determinadas empresas sobem, não é isso? Há uma mudança no mercado, não é isso? Sobe algumas, outras. Vamos lá. Numa situação, a gente classifica o risco em dois tipos. O risco sistêmico e o não sistêmico. Um efeito como esse, a gente chama de o risco sistêmico, ou seja, bate todo mundo. É muito difícil alguma empresa não sofrer com esses efeitos. Basicamente, sofre sim. Agora, é lógico que o processo de recuperação de cada uma delas, aí sim pode depender do seu setor específico, que aí é o risco não sistêmico, é o risco de cada empresa, né? A gente poderia observar, para ficar mais claro, crise do subprime, 2008, o que aconteceu? Quebradeira dos bancos nos Estados Unidos, o maior sistema financeiro do mundo, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo vende. E aí ocorre aquele movimento, está todo mundo vendendo, as ações vão cair, porque para eu poder vender logo, eu baixo meu preço e saio da minha posição. Mas então isso é o risco sistêmico, que bate em todo mundo. Ninguém quer saber. A ação que eu tiver, eu vou querer vender, porque eu não vou ficar esperando o que vai acontecer. Então, o risco não sistêmico, eu vou lembrar um evento que talvez o seu público, que é muito jovem, não vai recordar, mas como você trabalhou uma época prestando serviço para a Petrobras, você deve lembrar desse fato. A plataforma P36, que há vários anos atrás houve um problema lá, ela naufragou. Ela foi a pique. Aquilo dali era um problema específico da Petrobras, aquilo dali não mexeu com ações da Vale, não mexeu com ações do Pão de Açúcar, enfim, era um problema bem específico, não mexia com o mercado.
Nesse momento agora, nós temos uma crise sistêmica, então está batendo a tudo. O Mas processo de recuperação eu vai até depender de cada um. eu vi um depoimento de uns camaradas aí dizendo que era comum numa situação dessa que um exemplo, empresas que produzem máscara para aquelas máscaras Sim, sim, sim. não sei, cirúrgicas. Empresas que produzem aquele tipo de máscara, elas teriam, em tese, o poder de você investir nela, porque ela ia lucrar com esse evento agora, né? Porque vai vender mais e tal. Então seria uma forma de você ter ações para ali subir, talvez você ganhasse, entendeu? Uhum, Por isso entendi. que eu falei isso, que umas empresas, elas, como foi na China, que você já falou, que o epicentro foi na China, e isso afetou como um todo a indústria mundial, Uhum, né? E isso. agora ele está se espalhando. A China começou a dar uma reduzida e o troço está se espalhando e está sendo crescente nos outros Uhum, países, isso. continentes e tal. Como Isso que que você funciona? falou pode acontecer de maneira muito pontual. E aí Entendi. vamos lá, vamos entender quantas empresas que produzem, por exemplo, álcool gel, E, material cirúrgico de proteção, têm de fato seu capital aberto e poderiam ter suas ações compradas afetadas positivamente numa situação como essa. É muito pequeno. Se fosse assim, nós teríamos, por exemplo, as ações de empresas de banco de plano de saúde, de hospitais, enfim, estariam bombando agora. Né? E, na verdade, as coisas não acontecem na prática dessa maneira. Então, como você falou, não tem tese. Algumas circunstâncias bem pontuais. Agora, vamos lá. Se de repente uma indústria farmacêutica que tem o seu capital aberto apresentasse a vacina do coronavírus para curar a doença em 3 dias, aí, lógico que nós iríamos ver para essa empresa um salto muito grande. Então, assim, são coisas bem pontuais. Né? São coisas bem pontuais. Mas eu queria dar uma direcionada para a gente falar da questão de como isso afeta nosso bolso. vai Né? lá. E a nossa proposta aqui, eu acredito que as pessoas devem estar interessadas em saber um pouco mais a respeito disso. Eu falei que as indústrias estão entrando em estagnação. Aí o cara diz, pô, mas eu não tenho ação de empresa nenhuma, eu não tenho sequer investimento, né? Eu não tenho ação, eu não tenho renda fixa, eu não tenho nada. Como é que isso me afeta no meu dia a dia? Né? O teu vizinho aí em Esperança, na Paraíba, como é que isso afeta a vida dele? Vamos lá. Para ele consumir, ele precisa que os produtos cheguem até ele, concorda? Então, Uhum. se ele compra tomate, se ele abastece o carro, se ele troca a televisão, tudo que as pessoas consomem em todos os lugares do mundo, as coisas não são produzidas ali. Elas chegam nos locais de alguma forma. China compra hoje 24% da nossa produção de petróleo bruto, mas também nós importamos combustível ainda, né? Aquela ideia de que somos autossuficientes em petróleo, assim, produzimos petróleo suficiente para consumir, mas a gente não refina tudo. Tá? Então, hoje, o Brasil compra combustível de fora. Se a gente compra combustível de fora e a gente vê, foi uma pergunta que você me fez naquele bate-papo que a gente teve um pouco antes. Se o dólar está subindo, o que, vai acontecer com o preço da gasolina? A gente compra de fora, o barril do petróleo é cotado em dólar, a gasolina que a gente compra é em dólar, e o dólar está subindo, o que, vai acontecer com o preço da gasolina? Uhum. Provavelmente ali na frente vai subir. Uma hora a Petrobras não consegue segurar. Né? Se o preço da gasolina, do combustível de maneira geral sobe, o que, vai acontecer com o preço do frete? Nosso modal é rodoviário, o principal é rodoviário. Né? Então, no final da ponta, o que, vai acontecer com o preço do tomate, com o preço do feijão, com a carne? Vai acontecer, vai afetar todo mundo. Né? É isso que muita gente às vezes não entende. Poxa, deu uma crise lá na China e o preço do tomate subiu aqui na quitanda do seu Elias. É porque tudo é uma Mas a gente sequência. está falando tudo isso por causa da importância da China para o mundo, é isso? Por causa da importância da China para o mundo. Porque Né? teve a ebola lá na África e não afetou, não é isso?
Isso, excelente pergunta, excelente colocação. Porque, vamos lá, deixa eu ver aqui se eu identifico qual foi o país lá Vamos falar o nosso, pô. da... A gente tá com 9 Não, a de epidemias lá do... de, como é o nome? De dengue. A República do Congo. A última paciente do Ebola, a última paciente com Ebola recebe alta na República Democrática do Congo. Qual é o significado, com todo respeito, à República Democrática do Congo? Mas qual a importância que ela tem para a economia mundial? A Uhum. gente está falando de China, que, como eu disse, é um sexto da economia mundial. É um único país, que é a China. E que o coronavírus resolveu se manifestar justamente lá. Então, assim, parece que ele escolheu a dedo, eu quero fazer um estrago. Esse Mas mundo não é está a muito primeira mal. vez, né? Porque quando foi a gripe aviária foi lá também, não foi? Isso, a SARS, né? A SARS. Mas, mas a gente não observou esse quadro Houve tão uma de preocupação, pavor. mas é porque eu acho que o mercado chinês ele cresceu ainda mais, né? Daquela época para cá. Isso, isso. Mas assim, eu estou falando assim, na época a economia chinesa já era tão importante quanto é hoje, mas Já. a gente não observou esses efeitos no mercado. Tá? A gente não observou esses efeitos no mercado. Até por conta também da própria região que foi afetada na China. Né? Então, dessa vez bateu em cima de uma das regiões de muita importância para a produção, de circulação O que a de gente pessoas. poderia resumir aqui, então, é o seguinte: o coronavírus tem essa importância toda a nível mundial e está sendo muito discutido e vai afetar o bolso da gente, sim, devido ao primeiro, ao epicentro do evento, a Uhum, importância do país. E isso. todos os outros países que foram afetados na sequência, porque ele invadiu a Europa, né? O Irã, que está ali, o Oriente Médio, a Europa, já está nos Estados Unidos e aqui na América do Sul entrou pelo Brasil, não é isso? Isso. A Alemanha hoje divulgou de uma vez só 100 novos casos. 100 casos. De vez. 100 Nós estamos casos. com 8 confirmados, não é isso? 8 confirmados. 8 confirmados. Por incrível que pareça, desses 8, 3 são do mercado financeiro. Eu estou com medo. Pô, sabia não. É. Exato. O Rock, em relação a. Tá aí, entendemos a questão do coronavírus, entendemos como que ele afeta, independente de ser coronavírus, né? Uhum. E as decisões num país têm uma importância dessa, né? Afeta e o quanto é interessante que a gente preste atenção ao que se passa nesses outros países. Isso vai em em tudo, né? Até quando vai mudar governo e quando eles tomam certas atitudes que a gente fica assim, como houve com a imigração, que ali também já deu a gente fica preocupado sabendo a quantidade que aquelas guerras ali no Oriente Médio, quanto que elas Uhum. afetam, a questão do petróleo, a briga pelo petróleo que é imensa, a questão lá dos refugiados da Síria invadindo a Europa naquela época, ficou todo mundo também Uhum. preocupado, né? Porque você Uhum. tem uma população e pode ser que haja um descontrole, tudo que vai ter uma possibilidade de desequilíbrio pode atingir o seu bolso sem que você perceba por causa da globalização, não é isso? Você está falando de Uhum. logística, de como o produto vai chegar até você, que a gente usa muito made in China em tudo quanto é canto, e até Exato. agora coisa do celular. Exato. A Vai gente, ser, com, a gente compra Samsung top de linha e iPhone e acha que está comprando o produto ou coreano ou americano. Não, a indústria coreana é maravilhosa, o Samsung é coreano. Não, eu compro iPhone que é americano. Balela. A maior parte dos componentes são feitos na China. o Rock, eu vi que vai ser o motivo de uma das lives que a gente vai fazer aí. A globalização está tão intensa, e a perspectiva de futuro das organizações, ela vai dar uma diminuída tão grande, não é perspectiva de futuro, é uma diminuída tão grande nas relações que hoje a Uhum. gente fala que de uma pessoa para outra a gente tem uma cadeia com 6, 7 pessoas para você chegar. E aquela história Sim, sim, a sim. cada 7 pessoas, né, de repente você está com os O 7 mundo bilhões está ali tudo interligado. Você conectado. consegue, você consegue se conectar com qualquer pessoa do mundo com sete, no máximo 7 intermediários. Vai cair para 4. E não é muito longe, não. É agora, nesses próximos anos. A evolução Aí, E isso tudo é aquela coisa que você fica analisando.
quanto isso está ficando. Você pode estar morando lá, vamos dizer aqui em Esperança, como Uhum. qualquer outro lugar do mundo, ser afetado da mesma forma, quase que na mesma proporção e Exatamente. quase que no mesmo tempo. Reduzindo para Exatamente. 4, meu amigo, é a mesma coisa. Pô, É imediato, né? é muito rápido. É muito É muito rápido rápido. para É tudo. muito rápido. Eu Isso queria tudo. falar também um Claro, pouco, Luiz, sobre o que fazer, né? claro. Porque a gente fala assim, falamos um monte de coisa e a pessoa pergunta, sim, e eu faço o quê? Né? O que vai acontecer daqui para frente? Quais são os passos? Bom, em relação ao que nós podemos fazer diretamente, eu, você, a gente não tem muito o que fazer. Como eu falei no início, a gente sabe que o ciclo, o vírus tem um ciclo, a gente já começa a perceber uma desaceleração de novos casos na China, mas é natural que a gente comece a perceber um aumento de casos fora da China, mas nós vamos ver essa movimentação ainda crescente por pelo menos mais um mês e um pouquinho, e aí esse número de casos deve começar a diminuir. A gente vai ter um ponto de inflexão ali dessa curva. Né? Agora, o que já está sendo feito agora, não em termos científicos, mas em termos de mercado financeiro mesmo, de economia mundial, para abafar esse problema? Os governos estão se mobilizando, olhando para suas taxas de juros, porque é justamente ela que permite que o mercado se movimente mais ou menos. São as políticas de expansionista ou de contração, de contenção de um processo inflacionário, é por aí que se faz, um dos melhores mecanismos de injetar dinheiro na economia ou de tirar dinheiro na economia através de taxas de juros. Então, o G7, as 7 principais economias no mundo, Estados Unidos, Canadá, China, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Japão e Coreia, elas já se mobilizam, já decidiram entre si que irão reduzir taxas de juros. Já tivemos os Estados Unidos reduzindo 0,5%, um movimento que só foi feito na crise do subprime em 2008. Ontem, o Canadá também reduziu. Espera-se a movimentação das outras 5, que eu já citei. E o Brasil também, que não iria mexer em taxas de juros, porque a Selic já está a 4,25, a menor taxa histórica, e que chegamos dessa vez numa taxa muito baixa de maneira muito consistente, sem estar criando uma condição negativa para a economia, não é na base da caneta, é na base do desenvolvimento econômico mesmo, que permitiu que a gente chegássemos a esse patamar. O governo esperava que não iria mais mexer na taxa. Chegamos a 4,25 e por aqui está bom, vamos ver o que vai acontecer até o final do ano. Só que já, em função disso, a necessidade de mexer um pouco nessa taxa de juros, porque quando a gente mexe na taxa de juros, o que vai acontecer? Vai permitir que as empresas que estão paradas acelerem novamente a recuperação delas. Então, uma expectativa de 3 a 6 meses para que a economia volte ao patamar que estava. Lógico que, se eu estou falando que em 3 a 6 meses a economia volta ao patamar que estava, significa que foram 3 a 6 meses que ela, ao invés de estar crescendo daquele ponto, ela teve que fazer o caminho de volta. Então, muito provavelmente, na próxima reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, deveremos ter um corte de 0,25 a 0,5, ou seja, nossa Selic deve cair para um patamar menor ainda, histórico, entre 4% e 3,75%. Isso é o que está sendo feito nesse momento ao redor do mundo para tentar acelerar a retomada da economia mundial. Eu acho que cabe um bate-papo da gente só sobre essa questão. Porque é todo um. O que eu gostaria muito de entender quais as ações de fato que estão sendo realizadas internamente que dá essa. Não é uma garantia, mas dá essa segurança. Não vou dizer Uhum. que garante ainda, né? Mas que deixa você mais confortável. Garantido não há nada, porque a gente vê, acontece um negócio lá fora que dá meio que uma porrada no meio da nossa canela, né? É, mas não só lá fora. Eu quero saber aqui dentro o que é que a gente pode fazer que possa nos dar uma condição melhor, né? É, De o que, qualquer o modo, a que, gente continua com um quadro bem, um uhum. nível geral econômico, né? E A a gente gente, tinha um processo, um momento de confiança
do consumidor e do nosso mercado bastante pujante, expectativa grande de crescimento para esse ano. Por ano passado, ontem saiu o PIB, né? Tínhamos uma expectativa muito boa, mas guerra comercial, China e Estados Unidos, foi basicamente quem derrubou o PIB. Porque a gente não pode esquecer que nossa indústria ela ainda depende demais do mercado externo. Né? A nossa economia, Esse na é um verdade, assunto que a gente tem muita coisa para discutir, mas o nosso tempo, infelizmente, já foi. verdade, caramba, De repente é passa o muito tempo. rápido. É isso mesmo. Mas esse outro bate-papo a gente vai marcar para a gente falar e a gente pega Mas eu acho que a um. gente conseguiu dar o recado, né? Sim, em relação ao Contextualizamos, coronavírus no meu bolso, para contextualizamos, mim, acho ficou que bem sim, claro. contextualizamos ali o problema, dissemos por que é tão grave isso ter vindo da China, falamos de que maneira a relação Brasil e China provoca esse efeito aqui dentro também, né? Falamos sobre o que está sendo feito para tentar amenizar isso para o futuro, para, na verdade, acelerar essa recuperação. Acho que a gente conseguiu esses Depois a quatro gente pontos vai aí são discutir importantes. alguns tópicos, assim, alguns pontos que a gente possa trazer em outras lives. A gente bater papo aqui. Uhum. Eu gosto muito de conversar com você, eu aprendo bastante. Estou lá colado no seu podcast, estou colado no seu, Fico feliz. no seu blog. E eu quero muito poder fazer, contribuir mais. Mas Então, estou vamos, esperando a sua vinda para o blog também, né? vamos aos poucos que a gente chega lá. A É. gente tá indo com calma, porque de qualquer modo já são. A exposição já está bem grande, bem intensa. Uhum. Toma tempo, esse negócio toma tempo. A gente pensa que não, mas toma Toma tempo. tempo, toma tempo. Apesar de que tem sido prazeroso. Rock, faça aí suas considerações. Convide o pessoal para ver sua página, seu blog, seu Instagram. Vamos lá. Então, pessoal, agradecer a presença aí, tantas pessoas que passaram aqui nesses minutos aqui, essa horinha que voa. Agradecer a atenção de vocês, parar aí no meio da noite, já depois de um dia de trabalho, hoje já é quinta-feira, então o nosso nível de cansaço já está lá em cima, mas vocês vieram, então muito obrigado. Mais uma vez, convidar vocês a curtirem o perfil no Instagram, que é o @blog entrando em ação. Lá no legal do Instagram, que tem postagem todo dia e sempre tem informação sobre finanças pessoais e investimento. A partir de amanhã começa a sair lá uma série de postagens falando um tema importantíssimo sobre como declarar seus investimentos no imposto de renda. Então, de amanhã até segunda-feira tem dicas sobre isso, algumas postagens sobre isso. Final de semana, o Instagram está ativo, sempre com informação. Na quarta-feira sai o podcast, na quinta-feira sai artigo. Então, é legal acompanhar lá, porque lá você sempre é avisado. O nosso site do blog é o www.entrandoemação.com.br. O nosso podcast nas principais plataformas de streaming é o Entrando em Ação. Lembrando mais Tem uma o vez, link dia do site, 24, né? Tem tem o um link link do no site. site lá na página do Tem um link do Instagram. site. Isso, minha página pessoal é @rockpaurio. E no dia 24, mais uma vez, vou estar com uma palestra para um grupo de médicos, mas essa palestra vai ser transmitida pelo YouTube. Então, todo mundo que quiser assistir, o tema é planejamento financeiro e riscos, e gestão de riscos. A gente tem lá o tema gestão de riscos para médicos, que o público é médico, mas a gente vai falar sobre planejamento patrimonial, na verdade, planejamento patrimonial e gestão de risco familiar. Então, acho que Vamos vale a pena preparar também um acompanhar. evento desse que eu quero. Ainda está na minha meta trazer você aqui. Beleza, maravilha, vou com Viu? muito prazer. Ter um papo com a Jean acabou de chegar, Jean é um grande amigo, parceiro também do outro negócio que eu tenho, que é uma marca de roupa esportiva chamada Soul Runner. Jean é nosso parceiro de muito tempo, está chegando agora. Mas, Jean, a live vai ficar disponível aí no perfil da Feira do Empreendedor Digital, para você ver, porque foi muito legal o bate-papo. A todos também, que chegaram também mais algumas pessoas. E fica também no canal do YouTube da Feira da Inspiração Coruja, né? o canal do YouTube é Inspiração Coruja.
E a nossa página aqui da Feira do Empreendedor Digital fica salvo por 24 horas. Após isso, Maravilha. Obrigado a vai lá todos, viu? vai lá para a página da Inspiração Coruja no YouTube. Bem, agradeço a Maravilha. todos a participação. Ah, acho, Roque, que se o Instagram tivesse dado mais um tempinho, a gente ia ter mais assunto, né? Verdade, Como não dá, ele verdade. só me dá uma hora para não ficar quebrando, aí eu prefiro que a gente salve e coloque no YouTube, que aí o pessoal assiste e tal e movimenta um pouquinho das páginas. E quem É tiver isso mais mesmo. interesse, pessoal, quem tiver interesse e tiver alguma dúvida, pode ir no direct e mandar alguma mensagem lá pra gente, a gente está abastecendo vocês de informação e tal. Né? E Maravilha. vejam lá também, aqui na página, no feed, tem lá todas as programações das lives que irão acontecer esse mês de março. E para abril a gente já começou a negociar aí com algumas pessoas. E Rock, quantas vezes quiser vir, a gente tem É assunto só demais, chamar. é muito bom. É Ó, só chamar. Felipe Getúlio apareceu por aí, está indo dar uma palestra em São Paulo. Quando ele voltar, ele vai ter que fazer uma live conosco, falando um pouquinho sobre Ah, isso. Kátia apareceu. Abraço, Kátia. Ela tá Saudade de aí, só vocês. que ela fica calada. Ah, Tá bom, pessoal? Adelice, tá ótimo, senhor. Adelice, você que chegou agora, toda essa live vai estar salva na Feira do Inspiração, na Feira do Empreendedor Digital, aqui agora Já no misturou as duas coisas. no Feira da Story. Inspiração Digital Aí da Coruja. depois vai pro YouTube lá no canal do Inspiração por hoje. Um abraço a todos, Maravilha. até mais. Abraço, gente. Valeu, Boa noite. Mauro, meu Tchau, amigo. tchau. Um abraço, Obrigado. boa noite. Até mais, Tchau. tchau.